A Rádio Vida apresenta Palavra de Fé. Esse programa é uma bênção. Nós te adoramos, Jesus. Fala o nosso coração nessa noite, Pai. Revela a Tua palavra a nós. Traz uma palavra revelada sobre nossa vida, Senhor. Senhor, que nós não estejamos aqui só fazendo um evento, mas que esses dias possam transformar a nossa vida. Que esses dias possam, Senhor, não só impactar, mas influenciar as nossas vidas. Senhor, nós queremos, Senhor, passar por essa conferência e queremos sair daqui pessoas transformadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Você pode sentar. Queria chamar o irmão Bruno, estar passando aqui, vai compartilhar uma palavra conosco. O irmão Bruno e a Fernanda, sua esposa, tá ali também. Faz um sinalzinho assim, Fê. Minha prima, o Bruno então, por consequência, se tornou primo também. A gente está na mesma família e agora eles estão também na família da Igreja Vida, estão congregando lá com o pastor Samuel, mesmo morando longe, estão congregando, vão fazer um trabalho missionário lá em Brusque, e creio que Deus vai conquistar mais uma cidade para ele, em nome de Jesus, e vai ter uma Igreja Vida lá em Brusque, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos receber esse irmão, vamos orar por ele ainda, e que realmente Deus possa falar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a palavra é do Senhor, sabemos que o Senhor tem um grande interesse em revelar a Tua palavra para nós, e transformar a nossa vida através dela. Usa o Bruno, Senhor, para fazer isso nessa noite, Senhor. Usa como um vaso, Senhor, poderoso, e queremos realmente abrir nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para nós também é uma alegria estar aqui, como família e como parte da família, né? Nós tivemos a oportunidade no ano de 2010, estar com o pastor Samuel, começando o trabalho lá em Rio do Sul, e ficamos um ano lá com ele. Foi esse o nosso propósito, de ir lá e ajudá-lo por um ano. Depois nós voltamos para a nossa cidade, que era Brusque. E aí, depois desses anos, o Senhor plantou em nosso coração o desejo de estar novamente ligado a Ele, estar trabalhando junto, aprendendo e recebendo algo tão precioso que Deus tem derramado em nossos dias. Uma revelação que não é uma moda mais, mas que é algo de Deus. Algo que Deus tem restaurado na sua igreja, algo que é necessário. O Senhor tem cuidado bem das suas ovelhas. Ele tem olhado para cada uma e chamando elas pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Amém? Jesus conhece você pelo nome. Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você está. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Mas a minha pergunta para nós nessa noite é se nós sabemos do que nós precisamos. Você sabe do que você precisa? Queria pedir que você fechasse os seus olhos e que você agora se concentrasse e pensasse, meditasse e concluísse qual é o alvo da sua busca. O que você tem procurado, o que você tem buscado. Se é algo, se é alguma coisa, se é qualquer outro tipo de alvo na sua vida que não seja uma pessoa. O alvo das nossas vidas deve ser uma pessoa. Eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção nele, na pessoa de Jesus, porque é apenas dele que nós precisamos. E a Bíblia diz que aquele que conhece o Filho conhece o Pai. E se nós precisamos conhecer a revelação do amor do Pai, se nós precisamos conhecer o Pai de amor que nos resgatou através do seu Filho, antes precisamos conhecer o Filho, honrar o Filho, porque o Senhor mesmo dá testemunho em sua palavra de que aquele que confessa Jesus como Senhor rende glórias ao Pai. Que aquele que dobra o seu joelho diante do Senhor está glorificando não apenas Cristo, mas está glorificando o Pai. Porque aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Todos nós precisamos do Pai.
do seu abraço de amor, do seu cuidado. Nós necessitamos dele. E em nome de Jesus, que venha sobre nós neste momento um renovo das forças do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos nesse momento, Espírito Santo, Consolador, um renovo sobre nós, um renovo sobre os irmãos que viajaram tanto tempo, Senhor, nesse dia. Que eles sejam renovados agora no Espírito, Senhor. Que eles sejam agora renovados, Senhor, em sua alma, em suas emoções, em nome de Jesus. E que também, Senhor, a tua unção, o teu poder sobrenatural, possa envolvê-los agora, Senhor, e também trazer refrigério e descanso ao corpo, e que eles se sintam, Senhor, saciados pela tua presença. Pela tua presença, Espírito Santo, que nós desejamos e ansiamos é beber da tua presença. Apenas isso. Por isso clamamos em nome de Jesus. Pai, esteja conosco. Obrigado porque tu estás conosco. Nós te adoramos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vocês andaram muitos quilômetros, né? Muitos quilômetros. Eu também fiz uma viagem um pouco longa hoje. Não tanto quanto a de vocês, mas nós andamos tantos quilômetros e vamos andar muitos ainda. Mas a pergunta que o Espírito Santo tem feito ao meu coração, e acredito que faz ao seu também, é para onde você está indo? Não no sentido de se você está indo para o céu ou não. É qual é o alvo da nossa busca? Qual é o alvo? Qual é o ponto central onde os seus olhos estão focados? De onde você não tira os olhos e você continua caminhando independente das circunstâncias. Sabe, há uma palavra nas Escrituras, uma referência, que ela é muito lida, muito falada, mas que ao ler esses dias, o Senhor fez saltar para mim alguns detalhes importantes sobre a nossa busca. E não sobre apenas aquilo que buscamos, mas aquilo que trazemos. O que você trouxe também nessa noite? Porque nós não viemos apenas receber aquilo que buscamos, mas viemos trazer, muito mais trazer, porque Ele já tem nos dado. Ele já é o que nós precisamos. Ele já é em nós toda a esperança. Ele é o princípio e o fim. O que você trouxe? O que há em suas mãos, no seu coração? Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, no versículo 1. Aqui fala do nascimento de Jesus e de uma visitinha que Jesus recebeu. Uma visita bem interessante. Mateus, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. É tu, Belém, terra de Judá, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho
a sua terra. Um texto conhecido, você já conhecia, você já tinha lido. Mas o que me chama a atenção são estes homens. Aqui a palavra fala de uns magos, uns homens, que saindo do Oriente foram em busca de um bebê recém-nascido, rei dos judeus. Nós não temos muitas informações sobre esses homens, mas há algumas coisas que nós podemos entender pela palavra. Primeira coisa, esses homens estavam buscando algo e não era há pouco tempo. Porque se eles eram homens que estudavam os tempos, se eles olhavam para o céu buscando um sinal, eles o faziam há muito tempo. Eles buscavam o recém-nascido, o bebê, rei dos judeus. É muito raro que alguém vá visitar um bebê recém-nascido que é rei ou que seja herdeiro de um reino. Se é feito, é apenas para bajular ou para se alegrar ou para ali fazer algum tipo de diplomacia com o rei, que é o pai daquela criança. Mas esses homens, eu acredito que entendiam coisas diferentes a respeito dessa criança. Aqui não referencia isso, mas se eles esperavam um sinal de um rei recém-nascido dos judeus, provavelmente eles sabiam a importância que os judeus tinham sobre a terra. Provavelmente eles entendiam que havia um rei que era esperado não somente pelos judeus, mas por todas as nações. Eles eram homens que buscavam discernir os tempos e os sinais, porque eles viram a estrela. Amados, você busca, e eu sei que você anseia buscar e encontrar a Jesus. Amém? Essa é a sua busca. Vocês viajaram quilômetros com certeza para estar junto com a igreja, mas acima de tudo para encontrar a Cristo. Conhecer um pouco mais de Cristo, como igreja. É por isso que eu estou aqui. Porque a nossa busca, o nosso anseio é a pessoa de Jesus. Por isso precisamos entender e discernir os tempos. Nós precisamos olhar e ver o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo em nossos dias. O que Deus está tramando. O que Ele está preparando. Se nós olhamos para a história, olhamos para o nosso jornal, todos os dias nós vemos muitos sinais e indícios de que o nosso tempo aqui se abrevia. E qual é o plano de Deus para esse tempo? Porque você continua buscando a Cristo. E o que você busca encontrar? O que vai fazer na sua vida? O que Jesus quer fazer na sua vida nesses dias? E o que você está esperando ver? O que você procura ver em Cristo nesses dias? Nós vemos pessoas buscando ver em Jesus a solução para os seus problemas. Nós vemos pessoas buscando ver em Jesus a solução para a sua vida financeira. Mas aqui esses homens, eles procuravam uma pessoa. E não o que essa pessoa podia lhes dar. Porque eles foram até um bebê. E o que um bebê tinha para dar para eles? Possivelmente, eles conheciam aquela profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Eles entendiam que era um menino prometido de Deus, que devia nascer e que haveria algo diferente sobre ele. Que não era o pai desse menino que era importante, o pai terreno desse menino que era importante. Por isso eles não estavam indo fazer um serviço diplomático ou visitando um rei, vizinho, amigo. Eles estavam em busca daquele menino sobre o qual havia uma profecia. Amados, nós buscamos hoje em nossos dias e entendemos pela palavra que nós estamos, ao buscar Jesus, nós estamos encontrando não apenas uma religião, não apenas doutrinas, não apenas um líder religioso ou uma boa pessoa. Nós estamos encontrando em Jesus o próprio reino de Deus. Porque o governo está sobre os ombros de Cristo. O governo está sobre os ombros do Senhor. E quando esse menino nasceu, predestinado, profetizado, e esses homens viram o sinal, eles entenderam: é o tempo de buscá-lo, é o tempo de encontrá-lo. E este é o tempo de buscarmos a Ele e de encontrarmos a Ele. Porque o reino de Deus vem com poder e autoridade em nossos dias. E Ele hoje não vem invisível à aparência, porque Ele está dentro de nós. Mas logo vem o tempo, pelos indícios que vemos,
discernindo os tempos, nós sabemos que logo o reino virá. Invisível a aparência, e o próprio Cristo virá governar sobre a terra. Está chegando o tempo. Precisamos discernir esse tempo, entender este tempo e entender o que nós precisamos fazer. Esses homens entenderam. Por isso eles saíram do Oriente e fizeram uma viagem. Diz aqui que o tempo em que essa estrela havia aparecido era de 2 anos. Então eles já buscavam anteriormente discernir os tempos e entender o momento. E quando eles viram o indício, quando eles viram que a profecia estava se concretizando, eles se prepararam para a viagem e começaram a trilhar o seu caminho. 2 anos buscando encontrar aquele sobre quem estava o governo do reino de Deus. O governo está sobre Cristo. A única coisa, ou a única pessoa que pode trazer sobre a nossa terra a justiça, a paz e o gozo do Espírito Santo é Jesus. É uma pessoa. Por isso que quando nós buscamos ser a semelhança do Filho, o fazemos porque assim manifestamos a Cristo. E ao manifestar a Cristo, muitos outros são trazidos. E assim o reino de Deus vai se estabelecendo e uma pessoa vai sendo vista andando pelas ruas. Jesus. Quanto mais parecido você é com Jesus, quanto mais você manifesta a vida de Jesus, esse é quem você busca e a quem você encontra. As pessoas veem na rua, devem ver Jesus andando. A palavra diz em Mateus, lá um pouquinho mais à frente, perto do capítulo 10, que Jesus ia por todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, expelindo demônios e curando os enfermos. E Jesus ia andando e manifestando as obras do reino de Deus, porque o governo estava sobre os ombros dele. Mas hoje ele está assentado à destra do Pai. E ele é o cabeça de um corpo. Os ombros de Jesus estão aonde? O cabeça está no céu e o ombro está onde? Está aqui no corpo. O governo está sobre a igreja hoje. Nós, como corpo de Cristo, manifestamos o reino e manifestamos o seu governo. Por isso essa deve ser a nossa busca. Precisamos buscar a Cristo, buscar a Jesus. E sabe o que é mais interessante? Eles encontraram um menino que estava morando aonde? Numa cidade pequena, Belém. Seus pais vinham de Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade pequena, longe. Foram a Belém, possivelmente ali ficaram um tempo. E quando esses magos, esses homens chegam, eles vão aonde? A Jerusalém, a capital do reino. E eles chegam lá e perguntam para o rei que está governando sobre esse menino. Afinal de contas, deve estar no palácio do rei. E eles veem que lá no palácio de Herodes não estava o menino, não estava o governo de Deus. No palácio de Herodes você não encontra o governo de Deus. No palácio de Herodes você não encontra Jesus. No palácio de Herodes você pode encontrar muitos soldados, muita força, muita riqueza, muita pompa, muito tecido vermelho, mas não há governo. Não há governo. O governo de Deus não estava em Jerusalém, estava em Belém. Estava em Belém, uma pequena cidade, e sobre os ombros de um menino. Isso nos fala sobre a simplicidade e a humanidade de Jesus. Porque apesar de ser 100% Deus, ele era 100% homem. E isso para nós é uma chave. Porque assim como você é 100% homem, você também tem 100% de Deus dentro de você. Por isso que quando as pessoas querem buscar encontrar Jesus, elas podem encontrar em você. Isso não tem a ver com como o pastor falou, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Isso não é um empecilho para Deus, afinal ele já resolveu esse problema. O pecado não é mais problema para Deus, porque Deus já resolveu o problema do pecado. Isso já foi resolvido na cruz, acabou, ficou lá para trás. A sua humanidade não é mais um problema, a sua humanidade é um presente de Deus, porque é através da sua humanidade que Deus alcança toda a humanidade. E aqui nós vemos que eles foram e buscaram um menino que estava lá naquela pequena cidade. E é interessante analisar o que fez Samuel, o profeta. Quando Deus rejeitou a Saul,
Samuel saiu de dentro das tendas de Saul, todas ornamentadas de rei, com toda a pompa e toda a riqueza, e ele saiu dos pavilhões de Saul e foi aonde? A Belém. Samuel saiu lá do lugar onde Saul estava reinando e foi a Belém encontrar um menino para ungir o rei. Novamente, Deus faz o mesmo trajeto. Deus mostra a esses homens que naquele palácio não havia governo, não havia reino de Deus ali. E eles tiveram que sair dali e entrar numa casa tão simples, de um casal que tinha um filho recém-nascido. E ali naquela casa, eles encontraram o reino de Deus. Eles encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles encontraram ali o Filho de Deus. E imaginem aqueles homens com todo o seu conhecimento, com toda a sua ciência, indo a essa pequena cidade, chegando com todo o seu cortejo, com todo o seu aparato, batendo a porta de uma casa, onde uma jovem moça abre a porta, os atende e eles se apresentam. Viemos ver o menino e viemos adorá-lo. Amados, a nossa busca, o que nós buscamos, nós precisamos refinar e depurar todos os dias. Você deve se perguntar todos os dias o que eu estou buscando. Porque nós começamos buscando uma pessoa, começamos buscando a Jesus e logo nós trocamos. Muitas vezes nós olhamos para o rosto do rei, mas logo em seguida nos embriagamos com as coisas periféricas que estão ao redor do rei. Precisamos olhar o rosto do Senhor. Precisamos olhar o rosto de Jesus e saber que essa é a nossa busca. Porque senão nós não vamos encontrá-lo. Se esses homens tivessem batido no palácio de Herodes e perguntado, o menino está aqui, e ele tivesse dito não, e tivessem voltado e ido embora, considerando apenas que um rei nasce num palácio, ou que o rei nasce dentro de um estereótipo, nasce dentro de um padrão pré-estabelecido pelos homens, eles tivessem virado as costas e ido embora, eles nunca teriam encontrado o Senhor. Mas eles não estavam presos nesses estereótipos de buscar num palácio. Eles entenderam que se ele não estava no palácio, em algum lugar ele estaria. Então eles voltaram a olhar para o céu. Eles olharam novamente para o céu. E novamente a estrela brilhou. A estrela brilhou. E eles puderam seguir o caminho. Quando os seus olhos não podem mostrar para você um caminho certo, olhe para aquilo que Deus está mostrando para você. Veja o que Deus está mostrando. Quem sabe até feche os seus olhos. Não olhe para as coisas. E você verá Cristo. E aí você vai continuar buscando a coisa certa. Porque a pior coisa que tem é você chegar lá no final achando que alcançou e não alcançou. Esses homens deixaram os palácios e foram para as simples casas de uma família simples. E encontraram um menino simples. E olha o que eles fizeram. Tudo aquilo que eles haviam preparado para apresentar diante de um palácio, tudo aquilo que eles possivelmente tinham preparado para apresentar diante de uma corte, com toda a pompa que um rei precisa, que um rei é digno, eles abriram a porta daquela casa e naquela sala tão simples, eles fizeram tudo o que fariam naquele palácio. A Bíblia diz que primeiro eles se prostraram. Imagina essa situação, uma mãe com o seu filhinho ali, e esses homens, a Bíblia não diz se eram 3, se eram 5, diz uns magos, não diz a quantidade, diz que simplesmente esses homens estavam ali, e eles se prostraram e adoraram. Amado, essa busca que você faz, ela não acaba num dia. Você vai fazer essa busca todos os dias da sua vida. Mas todo dia você vai encontrar com Ele. Amém? A sua busca não termina em um dia. Porque todo dia há algo novo para conhecer. Mas todo dia você vai encontrá-lo. E quando você encontrá-lo, o que você vai fazer? O que você tem preparado? Nós pedimos, Senhor, vem estar conosco. Senhor, vem estar aqui na minha casa, Deus. Espírito Santo, vem encher a minha casa, vem encher o meu trabalho, enche a minha mente. E Ele vem. E o que você tem preparado para Ele? O que há nas suas mãos para Ele? O que você preparou?
Esses homens, a Bíblia diz, isso é tremendo, que depois de eles se prostrarem e adorarem, diz que eles abriram dos seus tesouros. Você tem tesouros. Você tem muitos baús. Você tem muita riqueza em sua vida. Amém? Você tem muita coisa de Deus. Deus já colocou tantas coisas na sua mão. Deus já preparou tantas coisas na sua vida. Ele preparou desde que você era pequeno. E Ele tem colocado riquezas em você. Ele colocou essas riquezas antes mesmo de você nascer. Ele plantou em você uma semente. E essa semente tem se desenvolvido todos os dias. Isso são riquezas, são tesouros que Deus deu para você. Você desenvolveu. Ele tem dado mais. Você tem da onde tirar para dar. Amém? Você tem. Você tem. Você não pode dizer, Deus, eu não tenho nada. Não, você tem. Pode não ser uma oferta perfeita, mas você tem. Porque perto da oferta de Jesus, a nossa oferta nunca vai ser perfeita. Mas você tem. E o que você está trazendo? Nós vemos que esses homens, ao abrir os seus tesouros, não diz, aqui a Bíblia não diz se foi cada um, se eram 3, e um deu ouro, e o outro deu incenso, e o outro deu mirra. Não diz aqui. Não diz se eram 3, se eram 5, se eram 10, se eram 2. Mas diz que eles, abrindo os seus tesouros, eles apresentaram como oferta ouro, incenso e mirra. Para nós hoje isso não tem tanto sentido, mas naquela época tinha. Eram elementos extremamente importantes. Eram elementos extremamente ricos. E esses homens estavam preparados. Você tem o que oferecer para ele. E eu entendo de Deus aqui que há uma alegoria, há um simbolismo atrás, que você pode encontrar muitos outros, porque a Bíblia é riquíssima, mas que Deus me ensinou sobre o que nós devemos trazer quando nós o encontramos. Toda vez que você o encontra, que você busca, que você o encontra, o que você deve apresentar? Continuamente, todos os dias. Ouro, incenso e mirra. Olha só que tremendo. Antes de falarmos da oferta que eles entregaram, vamos analisar a atitude anterior. Esses homens que tinham tanto conhecimento, que tinham tanto discernimento, eles se sujeitaram a se curvar diante de um menino, diante de uma criança. Uma pessoa que faz isso por quê? Porque tem visão. Eles não viram o menino, eles viram o governo sobre o menino. Eles viram o reino do próprio Deus. Nós temos que olhar e ver, não o que os nossos olhos veem, mas aquilo que a palavra diz que devemos ver. Esses homens não viram o menino, mas com fé, aplicando a fé, eles tiveram uma visão daquilo que ele é, já como essência e como potencial. E que hoje ele é nos céus, o Rei dos Reis, digno de toda adoração, digno da adoração das nações. Preste atenção que os primeiros a se achegar e ver o menino foram pastores, certo? Eram judeus, estavam ali. E depois, quem veio? As nações da terra. As próprias nações simbolizadas nestes homens vieram adorar. Nós estávamos ali já, adorando o Cristo. E eles demonstraram, além da visão, muita humildade, submissão, reconhecimento, devoção. E então abriram seus tesouros. E a primeira coisa que entregaram foi ouro. E ouro fala de recursos, fala de riqueza, que não é apenas dinheiro. A gente fala de ouro, automaticamente vem dinheiro na nossa mente. Mas esses são os únicos recursos que você tem? A vida da gente é só dinheiro? A nossa vida, ela é medida pelo dinheiro? Você é rico pelo tanto de dinheiro que tem? Sim ou não? Não. Você não é rico pela quantidade de dinheiro que tem. Porque há muitos recursos na sua mão. Que recursos você tem? Que recursos você tem? Primeiro recurso de todos, você tem tempo. O tempo não é um recurso de Deus? É um recurso que Deus dá para você todo dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus tem providência de recurso para você. Tempo, isso é ouro. Isso é riqueza, é recurso. Se você está aplicando apenas no trabalho, Jesus não está recebendo ouro. Se você está aplicando apenas nos problemas,
nas coisas do dia a dia, se enrolando no tempo, porque a gente se enrola com o tempo. Se nós estamos nos enrolando com o tempo que Deus nos deu, e não temos tomado desse tempo e entregado a Ele como riqueza, como ouro, Ele não está recebendo aquilo que é dele. É um recurso. Esse é um dos recursos mais preciosos, porque se o tempo for tirado de você, você morre. E aí acabou tudo. Aqui, na eternidade não, né? Mas o que você tinha para fazer aqui acabou. Então o tempo é o primeiro recurso. Mas não é só isso. E os seus dons? E os seus talentos? Sejam eles quais forem. Aquele pão gostoso que você sabe fazer. Aquela cuca, aquele bolo, né? Aquela disposição de ajudar que você tem. Isso é um talento dado por Deus, isso é um dom. Isso é um dom espiritual. A Bíblia fala do dom de socorro. O dom da misericórdia. Isso são recursos, isso é ouro na sua vida. E onde está esse ouro? Está diante do rei? Está no reino? O seu dom e o seu talento. Naquilo que você é bom. Naquilo que você faz de melhor. Isso está na mão do Senhor? Ele tem usado isso? Você tem disposto disso para Ele usar? O que você faz de melhor? Que não é pregar, cantar, falar da Bíblia. Não. O que você tem de melhor? Pense. Isso é um recurso. Isso é ouro na mão de Deus. E é dele. Precisa voltar para Ele. Porque toda vez que nós o encontramos, é preciso entregar ouro. Se você fala bem, coloque isso na mão de Deus. Se você escreve bem, isso é recurso na mão de Deus. Se no seu trabalho você é excelente, você faz o seu trabalho como ninguém, entregue isso para Ele. Para que Ele possa usar isso para o próprio reino. Ali onde você está. Mas nós às vezes vamos fazer as coisas e não entendemos que a forma que fazemos manifesta o próprio reino de Deus. Se você é organizado, você manifesta a organização do reino de Deus. Se você tem domínio próprio, você está manifestando o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Que é fruto do Espírito. Se você deixa tudo limpo, se você deixa tudo arrumadinho, isso mostra o seu coração. E as pessoas estão vendo isso. Se você toma cuidado com as suas palavras, as pessoas vão estar atentas ao que você diz. Isso é ouro na mão de Deus. Amém? Olha quanta coisa você tem para entregar todo dia para Deus, desde que você acorda. O seu tempo, os seus dons, os seus talentos. E onde está isso? Onde está isso? Há muitos outros recursos. Que outros recursos você tem? Você tem uma casa? Abra a porta da casa para o reino de Deus. Você tem um carro? Abra a porta do carro para a obra de Deus. É ouro, tem que estar lá na mão de Deus. Você tem dinheiro? O tanto que você tiver, coloque na mão de Deus. É dele. Não queira ser rico. Se a riqueza vier até você, receba. Porque riquezas e honra vêm com sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá riqueza. Mas a Bíblia fala para não buscarmos a riqueza. Porque se você busca a riqueza, você não está buscando Jesus. Se você busca enriquecer no seu trabalho, se você busca enriquecer no seu trabalho, você não está buscando Jesus. Mas se você busca o reino de Deus no seu trabalho, o fruto do suor do seu trabalho e a bênção de Deus vão te enriquecer. Amém? Isso é bíblico e é ouro na mão de Deus. Amém? Mas eles não entregaram só ouro. Eles entregaram também incenso. A tipologia do incenso vocês sabem, todo mundo sabe, né? O que a Bíblia fala quando fala de incenso? Isso é bem utilizado. O que é? A oração. O próprio salmista Davi, ele diz que a minha oração suba como incenso. Há uma comparação bíblica do incenso com a oração. Mas eu entendo que hoje, em nossos dias, nós temos um entendimento muito maior do que a oração. Cada dia mais nós estamos entendendo. E da nossa vida de devoção, da nossa vida de espiritualidade, que vai muito além da oração. Nesse mesmo texto ele diz que suba a minha oração como incenso e que ao levantar das minhas mãos seja como as oferendas do final da tarde, como um sacrifício, como um sacrifício. A nossa vida de devoção, a nossa vida em oração, a nossa vida de adoração com canções, com serviço,
a nossa vida em que nós oramos e meditamos a palavra, isso é incenso para o Senhor. É um cheiro gostoso. Quando Deus vê você se enchendo da palavra, se enchendo de oração, em devoção ao Pai, em devoção a Ele, isso é incenso. Isso é um cheiro suave subindo. Isso é cheiro bom. Isso é algo que Deus nos deu, algo que Deus colocou na sua mão para você fazer para edificação pessoal. É para você, é para que você cresça, para que você seja edificado. Mas enquanto Ele vê você sendo edificado, isso chega como um cheiro tão gostoso para o Pai. Um cheiro que lhe agrada. Por isso, precisamos aplicar tempo para esse tipo de oferta ao Senhor. Para esse tipo de exercício do Senhor. Amém? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Tem buscado a revelação do Senhor? Isso sobe como um cheiro gostoso para Ele. É incenso. Você tem orado? Dobrado o seu joelho? Ou caminhando? Seja como você ora, isso sobe como um cheiro suave para Ele. Não importa quando, como, quando, aonde, isso é cheiro bom. Sabe por quê? A nossa humanidade, a nossa carne, ela não tem um cheiro muito bom, né? Quando a gente sua, dá um cheiro bom? Alguém sua cheiroso? Não, né? Quando nós vamos ao banheiro, não é cheiroso. Concorda comigo? Né? Ninguém, assim, deixa cheiroso o banheiro, né? Raras exceções, quem sabe? Amados, a gente não cheira bem, não. Já sentiu o cheiro de carne humana queimando? Não, eu nunca senti, graças a Deus. Mas a gente sabe que o cheiro é terrível. Agora, quando você queima um incenso, o incenso ele é queimado, certo? O incenso naquela época havia um altar onde havia fogo e o incenso era derramado ali. E então, aquele cheiro subia. Quando o fogo toca o incenso, o cheiro é bom. Quando o fogo toca a carne, o cheiro é ruim. Tudo aquilo que é carne não cheira bem. Tudo aquilo que é de Deus tem um cheiro bom. Amém? Tudo passa pelo fogo. Tudo passa pelo fogo. E se há incenso em nossas vidas, o cheiro vai ser bom. Cheiro bom. Você está cheiroso diante de Deus? Amém? Você é cheiroso para Deus. E a terceira oferta que eles entregaram foi a oferta da mirra. A mirra também é cheiro. O cheiro da mirra, ele tinha, ou melhor, a mirra, ela tinha algumas funções. A mirra tinha a função de bálsamo, de remédio. Tanto é que eles ofereceram para Jesus, né, o vinho com mirra, quando Jesus estava na cruz, para aliviar suas dores, foi oferecido. A mirra era usada para curar muitas coisas, mas a mirra também era utilizada como um perfume, apenas como perfume. E havia algumas situações bem específicas em que a mirra era utilizada com outros componentes para dar um cheiro bom. É naquela situação que eu acabei de citar, quando a carne não cheira bem. Quando as pessoas morriam, elas eram envolvidas em lençóis, mas antes o seu corpo diz que ele era embalsamado, ou seja, colocava-se bálsamo, perfume, porque cheirava mal. Olha que interessante, eu entendo que o símbolo da mirra, como uma oferta, é a nossa disposição de ser coberto de mirra, é a nossa disposição de morrer a cada dia, porque se continuamos vivos, humanos, se a nossa carne continua se manifestando, o cheiro não é bom. Mas se morremos, a nossa carne continua cheirando mal, mas o Senhor nos cobre com mirra. O Senhor nos cobre com o bom cheiro de Cristo. A mirra fala da nossa morte. A mirra fala da morte do eu, da morte do ego, dessa entrega. Fala daquela morte que Jesus nos convidou. Se alguém quer me seguir, alguém quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Porque aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que perde a sua vida vai ganhá-la. A mirra, como oferta todos os dias, é a nossa disposição de estar morto, mas envolvido pelo bom cheiro de Cristo. Estar envolvido pela manifestação da presença de Jesus, que é um bom cheiro. O cheiro da mirra é o cheiro da nossa morte. Porque quando nós morremos, nós damos a oportunidade de Cristo se manifestar. Quando a nossa morte é concluída, a vida de Cristo começa em nós.
seja uma oferta de mirra. E é tão interessante, se você olhar lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, nós podemos olhar lá, Apocalipse capítulo 2, já estou terminando, tá, pessoal? Fique tranquilo, o pessoal está cansado. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que significa Esmirna? Mirra. A palavra Esmirna no grego é de mirra, vem da palavra mirra. Se você pesquisar, você vai ver isso. Eu também fiquei assim. É mirra. E a mirra é o cheiro dessa igreja, que está sofrendo até a morte, mas é fiel. O nosso cheiro é o cheiro da mirra. É o cheiro de uma igreja fiel, até o fim, até a morte, em meio às tribulações dos últimos dias, fiel até a morte, e não sofreremos o dano da segunda morte. Você vai ter uma coroa. Amado, essa é a nossa oferta. Quando nós nos achegamos diante dele, essa é a nossa oferta. A nossa vida entregue no altar, morta. Se você analisar, nesses 3 símbolos que nós vimos, está toda a nossa vida. Estão os nossos recursos, as coisas que temos. Estão os nossos hábitos espirituais, aquilo que fazemos todos os dias. E está à disposição do nosso espírito, que vai gerar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Pedir para você agora se acordar, se lembrar de tudo aquilo que o Pai tem colocado em sua mão e feito por você. O que ele tem feito? Lembre de tudo aquilo que o Pai tem feito na sua vida. Lembre de tudo aquilo que o Pai tem dado a você. E agora olhe para as suas mãos e diga, e veja o que você tem aí. Você tem trazido isso? Feche seus olhos. Feche seus olhos e agora só escute o que eu vou dizer e comece agora a entregar, a oferecer ao Senhor. O que você trouxe? Você tem trazido ouro diante do rei? Diante do rei está o ouro da sua vida, os seus recursos. Tudo que você tem, tudo que você dispõe, está nas mãos do rei. A sua vida, os seus hábitos, aquilo que você tem dedicado o seu tempo e feito, tem sido um incenso agradável, um cheiro suave ao Senhor? Você tem cheirado a mirra, como aquele que morreu, mas tem a vida de Cristo em si? E tem o cheiro de Cristo cobrindo as suas imperfeições? Isso é a sua oferta. Sabe que tudo isso vai passar pelo fogo. Os recursos que Israel tinha no deserto, primeiro, eles utilizaram para fazer um bezerro de ouro. Eles primeiro usaram os seus recursos para uma idolatria que foi destruída. Mas depois o Senhor os chamou e Israel dispôs de todos os seus recursos para construir o tabernáculo, para atrair a presença de Deus. Você precisa buscar o fogo do Espírito Santo para que todo cheiro seja exalado. Para que todo cheiro que você tem em você seja exalado. Venha e se manifeste. E para que todo recurso seja depurado e trabalhado para ter a forma que Deus escolheu. Não a forma que nós escolhemos. Não deforma os seus recursos. Não deforma a sua vida. Deixe que o fogo de Deus venha modelar você e trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Que palavra preciosa, hein, irmãos? A gente levar dentro do nosso coração e praticar todos os dias, amém?
Amém, queridos? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.